Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre a questão do plágio. É um conteúdo que vai cair também na prova de vocês. E o plágio, gente, o que é? Quando a gente fala em plágio, a gente está falando sobre uma cópia, tá? E o plágio ele vai se referir a quando eu, por exemplo, pego de um trabalho, eu copio um trecho dele. Eu posso copiar o trabalho inteiro, o que é considerado algo bem grave. Então, plágio, sempre que eu falar para vocês a palavra plágio, eu quero que vocês pensem em cópia, tá bom? Então, o que acontece? O plágio, ele é considerado um crime, tá? Pela Lei 9.610. Ele entra na Lei de Direitos Autorais e ele pode levar a pessoa à demissão, à expulsão de uma pós-graduação ou então de uma graduação. Toda vez que for declarado um caso de plágio, isso é bastante complicado porque pode ter alguma punição com relação a isso. Então, eu preciso que vocês tenham muito cuidado. O plágio não pode ocorrer. Por quê? Pensa no seguinte, eu vou lá, escrevo o meu projeto, vem alguém e copia. Não tá certo isso. Não tá certo de forma alguma. Então, por isso inclusive que existem as citações. Tá? As citações elas também existem para quando você encontrou uma informação que você considera extremamente importante sobre um artigo ou até mesmo uma revista, você quer colocar aquela informação no seu projeto, você cita ele, então você faça uma citação. O ideal é que se você pegar na íntegra, ok, você coloca entre aspas, e aí coloca a citação de quem foi que escreveu aquela informação. O ideal é inclusive que você não pegue na íntegra. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque se eu copiar um trecho, seja ele um parágrafo, e eu não citar, é considerado um plágio. Até mesmo se eu pegar uma frase e eu não citar, isso também é considerado um plágio. E lembrando, o plágio é considerado um crime. E se eu pegar um trabalho inteiro? Piorou. Nem pensar. Se eu pegar e copiar um trabalho inteiro da internet, ou seja lá de onde for, isso é um caso de plágio gravíssimo, tá? Então pode acarretar em demissão. No caso de alunos, né, pode zerar uma prova. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, mas como a pessoa vai perceber se existiu um plágio ali? É muito simples. Hoje na internet existem diversos aplicativos e diversos sites onde é possível você colocar um trecho do trabalho e ele vai verificar outros projetos que já existam e que tenham aquele trecho, tá bom? Existiu um caso de um projeto onde foi utilizada uma música, foi feita análise de uma música, foi passado plágio e aí até deu uma certa porcentagem. Quando você vai olhar qual que é o caso de plágio, né? Esse caso de plágio que ele considera é aquela cópia da música, mas foi necessário colocar naquele trabalho aquela música, aquela letra, porque era ela que estava sendo analisado. Isso não é considerado um plágio, tá? Porque eu analisei uma música e eu coloquei todas as referências, a música tal, 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 de fulano de tal, escrita por tal pessoa, cantada por tal pessoa, a análise dela é essa. Então, esse caso é uma exceção. Agora, se eu tenho um trabalho que ele fala sobre perroxo, por exemplo, e eu tô falando sobre isso, mas eu acho um artigo que também fala sobre isso, eu vou lá e pego aquele trecho, eu tô fazendo um plágio. Ah, mas e se eu pegar outra coisa, trecho de introdução? Ah, eu encontrei uma informação que estava no artigo de fulano. Só que eu não acho o artigo do fulano e tem lá na introdução a informação que eu quero. Eu vou usar aquele trecho? Não, você não está lendo o artigo daquela pessoa, você está lendo o artigo de outra pessoa. Então, o ideal quando você for citar alguém é que você cite a partir dos resultados daquela pessoa, tá? E não a partir da introdução daquele trabalho que você leu. A introdução daquele trabalho, ele provavelmente já vem de citação de outros projetos. Então, isso não é considerado certo, tá? Não é o certo a se fazer. E lembrando, eu consigo encontrar casos de plágio e não é difícil. É só eu jogar num programa que eu encontro facinho e a porcentagem, inclusive, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam, plágio é considerado um crime, certo? Lei dos Direitos Autorais, lei de número 9.610.
Então, não pode cometer plágio de forma alguma, sempre tomando muito cuidado porque ele vai ser detectado. Um exemplo de um programa que detecta o plágio é o Plagium. Então é só vocês, ou vocês podem até digitar no Google detector de plágio ou Plagium. Plagiarismo, eles vão encontrar casos de plágio. Então é bem fácil da gente encontrar, identificar. Por isso temos que tomar muito cuidado. Não é só porque é fácil de encontrar também os casos de plágio, tá? É porque é algo errado. Você não pode copiar algo de outra pessoa. O seu texto, ele sempre vai ter que ser original. Então, seu texto tem que ser escrito e desenvolvido por você. Se a pessoa pegou um plágio de resultado, de material e métodos, piorou, tá bom? Então, sempre muito cuidado com isso, tá bom? Então, até a próxima aula. Não se esqueçam, esse conteúdo vai cair na prova de vocês, tá bom? Eu vou cobrar ele na prova de vocês, beleza? Encontro vocês na aula. Até. Tchau, tchau.